Então vamos, irmãos, para Abacuque mais uma vez, verso 5, capítulo 1. Bem, irmãos, Abacuque 1, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade de ter diante de nós uma porção da palavra, Senhor, para, através do Espírito Santo, sermos ministrados nessa noite, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, a presença de Jesus no nosso meio, falando conosco. Pedimos a presença do Espírito Santo, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, nos dando entendimento, revelação da Tua palavra, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, todos como igreja, edificados pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, pela obra do Senhor. Então nós, mais uma vez, rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, porque somos Teus discípulos. Fala conosco, Senhor. Fala, ó Senhor, a Tua igreja. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor guarde esse momento, santifique, separe esse momento, Senhor. Senhor, guarda, Senhor, neste tempo, nesta hora, neste lugar, tirando as nossas distrações, tirando, Senhor, aquilo que venha porventura tentar roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós fazemos isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós chegamos ao sexto e último estudo dessa série sobre Abacuque, que nos ensina muito sobre o que, irmãos? Sobre o trabalhar de Deus na renovação da mente, né? Abacuque é um livro que, de maneira indireta, né, a gente não vê essa expressão no livro, mas é um livro que, de maneira indireta, trata sobre isso. A gente vê Deus se utilizando da vida do seu profeta Abacuque, né, esse homem que chama braço, para trabalhar na sua vida e demonstrar ao povo de Deus, naquele momento ali, Israel, mas também para nós, né, o trabalhar do Senhor, a obra que ele realizava já naqueles dias, né, sobre a renovação da mente. Quando Deus, né, convida o homem a ver, a olhar e a se maravilhar com a obra que ele, o Senhor, né, realiza nas nossas vidas. Nos últimos estudos, nós vimos 7 aspectos sobre uma mente renovada. 6 deles apresentados na palavra de maneira direta e um deles de maneira indireta. Hoje, né, para concluir essa série de estudos, nós vamos ver os 3 últimos aspectos de uma mente renovada, que, na minha opinião, são os 3 mais bonitos, mais profundos, dentro desse trabalhar de Deus na mente, no coração, né, no pensamento do homem. Então, sem demora, irmãos, me acompanhem, por favor. Abacuque 3, verso 8 ao verso 15. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e fata está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua ira, na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças,
os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Esse trecho, irmãos, da palavra traz um aspecto da renovação da mente, que provavelmente é o ponto central do trabalhar de Deus na vida de Abacuque, especificamente na vida de Abacuque. Observa com atenção aqui o verso 8, que diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Por que podemos dizer que esse texto traz provavelmente o ponto central do trabalhar de Deus na vida de Abacuque? Porque note, nesse momento da oração de Abacuque, reaparece aqui uma questão que é descrita e destacada por todo o livro de Abacuque, né? Por todo o livro a gente vê essa questão, ela aparece, ela é demonstrada, ela é descrita. E aqui nessa oração, ela reaparece. Repare que Abacuque aqui, irmãos, na oração, se vê novamente diante do quê? Da ira, do furor do Senhor. E novamente o quê? Ele está lá perguntando e questionando ao Senhor. Ele diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E ele está perguntando isso. É contra os ribeiros a tua ira, e contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Abacuque aqui novamente se vê diante daquilo, irmãos, que no início, né, o leva a se queixar e a questionar os propósitos de Deus. Nós vimos isso, né? No primeiro capítulo de Abacuque, a gente vê Abacuque exatamente isso, fazendo isso, né? Ele ali diante da disciplina do Senhor, da sentença, né? Vimos isso, da ira do Senhor, né? O Senhor ali trazendo o juízo para tratar com o seu povo. E ele está lá o quê? Se queixando, questionando a Deus e os seus propósitos. Novamente, né, Abacuque está diante desse mesmo contexto, da ira do Senhor, do seu furor, da sua disciplina, né? Abacuque se vê novamente aqui o quê? Ali perguntando, questionando ao Senhor sobre isso. Olhando rapidamente para esse texto aqui, né, a princípio parece até que nós temos aqui uma repetição do que Abacuque fazia, né? Ou mesmo que Abacuque é o mesmo, ele nada mudou, não aconteceu nada com ele. Está lá Abacuque de novo, parece, né? Diante da ira do Senhor, questionando ao Senhor. Se a gente olhar rapidamente para o texto, a gente vai pensar assim. Mas veja com atenção. Observe como agora há uma diferença no comportamento, na maneira como Abacuque se apresenta e vê suas questões sobre a ira do Senhor. Há uma diferença sutil, quase que imperceptível, mas há uma diferença. Abacuque agora, irmãos, diante da ira do Senhor, vê, enxerga e age diferente. Repara, ele diz assim, verso 8 novamente: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? E aí ele completa, olha só: já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Olha só, essa última palavra, vitória. Há uma diferença aqui, irmãos. Se a gente comparar, né, o primeiro momento, quando Abacuque se vê diante da ira do Senhor e está lá se queixando e questionando, e esse segundo momento, quando ele de novo se encontra diante da ira do Senhor, também questionando, há uma diferença. Abacuque, irmãos, aqui, mesmo diante da ira de Deus, mesmo questionando, mesmo fazendo perguntas ao Senhor, diferentemente da maneira que enxergava anteriormente, no primeiro momento, Abacuque agora vê o Senhor, olha só, montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória.
Ou seja, Abacuque, mesmo diante da ira do Senhor, agora vê o Senhor caminhando para a vitória. Caminhando para a vitória. Pode parecer que Abacuque novamente está ali diante da ira do Senhor, se queixando, como fazia anteriormente, no primeiro momento. Pode parecer isso, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Abacuque está diante da ira do Senhor. Está ali analisando, inquirindo novamente isso, mas ele não está se queixando. Por quê, irmãos? Porque aqui agora há uma diferença, e uma diferença muito grande. Por quê? Porque o Senhor faz com que Abacuque, mesmo diante da ira, enxergue o quê? Enxergue o quê? Vitória. Mesmo questionando, mesmo ali analisando a ira do Senhor, o furor do Senhor, mesmo ali diante do Senhor, inquirindo tudo isso, Abacuque agora vê a vitória do Senhor. E não mais, irmãos, o caos, o desespero, a angústia como ele via anteriormente. O que Abacuque afinal vê, mesmo diante do mesmo contexto? A vitória do Senhor. Abacuque está ali refletindo, está ali inquirindo sobre a ira do Senhor. É normal que isso aconteça, irmãos. Já vimos isso. É comum, quando Deus está ali disciplinando o homem, quando Deus está ali exercendo uma ação, disciplinar, de juízo, de sentença, como já vimos, é comum que o homem pare para pensar, para analisar e faça isso diante de Deus. É melhor que seja assim, faça isso diante de Deus. Mas, irmãos, agora Abacuque vê algo que ele não via. Abacuque vê o Senhor caminhando para a vitória. E mais, olha só, nos versos 9 e 11, Abacuque também diz assim: tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te vêm, se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer da luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Olha a diferença, irmãos. Abacuque está lá refletindo, analisando sobre a ira do Senhor, mas Abacuque agora vê o Senhor e o seu arco, a sua aljava de flechas, suas flechas cintilantes, o fulgor do relâmpago da tua lança. Abacuque agora vê o Senhor fendendo a terra, contorcendo os montes. Abacuque agora vê o Senhor, olha só, as profundezas do mar, ouvindo a voz do Senhor, o sol, a lua parando na sua morada. Irmãos, o que isso significa? Sabe o que isso significa? Isso significa que Abacuque, mesmo diante da ira do Senhor, agora já com a mente renovada, irmãos, vê o Senhor dos exércitos, municiado e poderoso em guerras. Abacuque, mesmo diante da ira de Deus, agora vê o Senhor soberano sobre os céus e a terra, sobre as alturas e as profundidades. Porque ele vê o Senhor passando, as profundezas ouvem a sua voz, os montes se contorcem, o sol e a lua param. Irmãos, é diferente a visão de Abacuque agora. Os olhos de Abacuque se projetam para muito mais alto do que no primeiro momento, quando ele só via o que, irmãos? Caos, angústia, desespero. Agora ele vê um Senhor montado em vitória, agora ele vê um Senhor poderoso em guerra. Vemos aqui, a sua aljava, o seu arco, irmãos, as suas flechas, a sua lança. Nós estamos vendo aqui, ele vê o Senhor o quê? Em guerra. Poderoso em guerra. Irmãos, mesmo diante da ira do Senhor, Abacuque consegue ver Deus soberano sobre céus e a terra, sobre as alturas
e o mais profundo. Tem mais. Verso 12 diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Abacuque, mesmo diante da ira de Deus, irmãos, agora vê o quê? O Senhor governando sobre o quê? Sobre a terra e as nações. Verso 13, olha só, diz assim: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Esse verso traz algo para mim que é impressionante, algo que é impressionante. Algo que sem dúvida Abacuque no início, né? Naquele primeiro momento ele não era capaz de ver. Não era capaz de ver. Repara, Abacuque agora, irmãos, mesmo diante do quê? Da ira, né? Porque tudo isso ele está analisando diante do quê, irmãos? Da ira do Senhor. Mesmo diante da ira, Abacuque agora vê o quê? O Senhor sair para quê? Salvamento do teu povo. O que mais? O Senhor sair para quê? Salvar o teu ungido. E mais, o Senhor sair para quê? Ferir a casa ou telhado do perverso. Ou seja, irmãos, Abacuque agora vê o oposto que via lá no início, no capítulo 1, no verso 2, quando ele declara que não há salvação, não salvas. Estão lembrados disso? No início Abacuque não viu o que, irmãos? Salvação. Mas nesse momento da sua vida, já com a mente renovada, mesmo diante da disciplina do Senhor, ele vê o quê? A salvação do povo de Deus, a salvação do ungido e o perverso o quê? Perecendo. Abacuque vê salvação. De uma maneira extraordinária, eu diria. Salvação. Há um detalhe nessa visão que é simplesmente divino, irmãos. Olha só que interessante. A palavra diz aqui que Abacuque vê o Senhor sair para salvar o teu ungido. O que isso significa? Irmãos, essa palavra ungido aqui no original é Meshia. Eu não sei falar hebraico. Mas no português essa palavra é traduzida como Messias, ou no grego, Cristo, o ungido. Olha que lindo, irmãos. Abacuque, diante da ira do Senhor, vê Deus saindo para salvar o Cristo, o Messias. Sabe o que isso significa? Isso aqui é uma referência, irmãos, profética, que Abacuque tem na visão de Deus, ali orando em forma de louvor, né, sob forma de canto, né? Uma referência profética, sabe o quê? A ressurreição de Cristo. Quando o Senhor, entre aspas, salva, ou seja, restaura, reedifica, né, o templo, o tabernáculo de Cristo, que é o seu corpo, para a vitória contra o pecado, contra a morte, etc. Nós sabemos que Cristo não pecou. O Filho de Deus, quando esteve encarnado, se fez homem e andou entre os homens, não havia nele dolo nenhum. Não havia nele pecado nenhum. Então a salvação para o ungido não é referente ao quê? A pecado. Mas Abacuque vê o Senhor sair para salvar o teu ungido. O que significa essa salvação relacionada ao ungido? Exatamente o momento da ressurreição. Exatamente o momento glorioso, onde o Senhor, depois da cruz, depois do seu sacrifício, depois da sua morte, ele ressurge em poder e glória do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Abacuque, diante da ira do Senhor, vê a salvação na ressurreição de Cristo, do ungido, do Messias.
O ponto central, irmãos, da história onde o Senhor sai para salvamento do seu povo e também para ferir o quê? A casa do perverso. Irmãos, olha o alcance da renovação da mente nesse homem. Olha onde vai, olha onde para. Um homem que um dia não via o quê? Salvação, que só via o quê? Caos, que só via angústia, que só via desespero, que via Deus injusto, indiferente, lembram disso? Que questionava a Deus na sua posição de Deus e os propósitos, as obras de Deus. Agora olha, irmãos, mesmo diante da ira, e vê a ressurreição, e vê o ungido, e vê a salvação do seu povo, e vê o perverso perecendo. Irmãos, Abacuque, séculos antes de Cristo, séculos, com a sua mente renovada, viu a salvação por meio de Cristo e sua obra de morte e ressurreição. Eu fico impressionado que tem cristãos hoje que não conseguem enxergar isso. Séculos antes. Ele olha, ele vê o Senhor sair para salvar o seu ungido. Bom, o último ponto ainda sobre esse aspecto da renovação da mente, a última consideração está no verso 14 e 15. Abacuque ora sob forma de canto também e diz assim ao Senhor, olha só que interessante. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Observe que nesse ponto Abacuque, mesmo ainda, diante da ira do Senhor, vê o que, irmãos? O Senhor marchando, ele diz lá no verso 15, marcha com os teus cavalos, pelo mar, pela massa de água, de grandes águas. Ele vê o Senhor marchando com que propósito, irmãos? O propósito está no verso 14. O que ele está fazendo? Como que começa o verso? Abacuque está vendo o Senhor marchando para ferir, irmãos. Ou melhor, para traspassar a cabeça dos guerreiros do inimigo. Ou seja, Abacuque, de certa forma, vê aqui o Senhor dando um golpe mortal. Olha só que interessante, Definitivo, mortal na cabeça, na ação do inimigo. Irmãos, é um modo muito diferente de enxergar, comparando o primeiro momento de Abacuque. Abacuque, no primeiro momento, via o Senhor fazendo o que em relação ao inimigo? Lembra disso? Viu o Senhor construindo, colocando os homens para que os homens fossem o quê? Caçados pela rede do inimigo. Olha como ele enxergava antigamente. Ele viu o Senhor fazendo os homens, tu fez os homens assim, sem quem os governe, como peixes. Estão lembrados disso? Para que sejam apanhados pela rede do inimigo. Abacuque no primeiro momento fala do inimigo. E no segundo momento também fala do inimigo. Só que a sua visão agora é completamente diferente. Abacuque agora vê o Senhor combatendo o inimigo. Abacuque agora vê o Senhor dando um golpe na cabeça fatal do inimigo. Irmãos, completamente diferente a sua visão. Mesmo diante da ira do Senhor. Então veja só, irmãos, reunindo agora tudo isso aqui, o que a gente pode falar sobre esse aspecto específico da renovação da mente? Que Deus estava trabalhando ali com Abacuque e certamente trabalha conosco também. O que a gente pode falar sobre tudo isso aqui? Que, ao meu ver, é o ponto central, do trabalhar de Deus na vida de Abacuque. Porque tudo está relacionado com isso. Do começo ao fim, a gente vê Abacuque se relacionando com isso. O que a gente pode falar, irmãos? Renovação da mente
nesse contexto, nesse aspecto, irmãos, é ter uma visão transformada, apurada sobre o trabalhar, sobre o disciplinar de Deus. Quando Abacuque, num primeiro momento, se vê diante do trabalhar de Deus, ele se queixa, questionando a Deus e os seus propósitos. Nesse segundo momento, ele vê completamente diferente. Abacuque, diante da disciplina de Deus, ao invés de ver caos e angústia, agora, na renovação da mente, vê vitória, vê salvação, vê o Senhor poderoso e soberano. Olha só, vê o Senhor dos exércitos marchando, triunfando, governando sobre tudo e sobre todos, céus, terra, mar, profundeza, sols, inimigo. Abacuque, mesmo diante da disciplina de Deus, ao invés de ver o caos e a angústia, agora vê o Senhor combatendo e marchando para a vitória. Diga-me, é ou não é renovação de mente? É ou não é? Vede, olhai, maravilhai. É ou não é? Bom, esse foi um aspecto. Vamos ver outro. Tá rápido? Abacuque 3,16 agora. Ele diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse pequeno versículo, esse pequeno trecho da oração de Abacuque, irmão, traz um aspecto da renovação da mente que é semelhante ao primeiro aspecto que nós vimos nessa série de estudo. Observe que, novamente, Abacuque percebe, nota, ele enxerga algo acontecendo consigo mesmo, ou seja, na sua vida, no seu ser, quando ele ouve, quando ele recebe a visão de Deus, as declarações de Deus, que a gente viu isso acontecendo no capítulo 2. Ele diz aqui: ouviu, ouvi ao Senhor e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Ouvi o Senhor e tremeram os meus lábios. Meu interior, meus lábios. Ouvi o Senhor e entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Abacuque, novamente, quando ouve as declarações do Senhor, ele percebe, ele nota, ele vê algo acontecendo na sua vida. O que ele vê acontecendo na sua vida? Abacuque vê o seu íntimo se comovendo. O que significa? Abacuque vê o seu interior, se sensibilizando. Olha que interessante. O que mais? Abacuque vê os seus lábios tremerem. Ou seja, Abacuque, de certa forma, vê a sua boca sendo tocada por Deus, irmãos. O seu interior, a sua boca, os seus lábios tremem diante da visão de Deus, das declarações de Deus. O que mais? Abacuque também vê o quê? Entrar aí, ele diz, podridão nos seus ossos e os seus joelhos vacilarem. O que isso significa? Pensa um pouco. O que são os ossos para nós, irmãos? Os joelhos. O que mais? Você sem os ossos, o que seria? O que são os ossos? A estrutura. Sua estrutura. É ou não é? Irmãos, Abacuque vê a sua estrutura sendo tocada e podemos dizer, de certa forma, abalada diante da visão de Deus. Abacuque vê o seu interior, Abacuque vê a sua boca
E Abacuque vê a sua estrutura sendo tocadas pelo Senhor. Irmãos, Abacuque aqui está sendo afetado pela visão de Deus. Em outras palavras, Abacuque está se vendo sendo transformado pela visão de Deus. Algo acontece com ele. Algo está acontecendo consigo mesmo. Os meus ossos, os meus lábios, o meu interior. Irmãos, seu íntimo é tocado por Deus. Sua boca, seu falar são tocados por Deus. Seus ossos, seus joelhos, sua estrutura são tocados por Deus. Ou seja, sua vida é tocada por Deus. A visão de Deus toca o viver de Abacuque. Pergunto para vocês, dentro do trabalhar de Deus, dentro do processo de renovação da mente, o que representa essa experiência de Abacuque? Isso representa, irmãos, que Abacuque aqui está, olha só, vou traduzir isso diante da ótica do Novo Testamento. Abacuque aqui está recebendo as marcas de Cristo. Abacuque aqui está passando pelo trabalhar da cruz. Abacuque aqui está sendo moldado à forma do justo. Por que a gente pode dizer isso? Primeiro, Abacuque aqui está recebendo as marcas de Cristo. Quais são elas? Abacuque vê aqui o seu interior, o seu íntimo, seu coração, sua alma, né? E também o seu falar, a sua boca sendo tocados e transformados pelo Senhor. Certo? Ele não vê isso? O meu íntimo se comoveu ao ouvir o Senhor. Irmãos, no Novo Testamento, esse mesmo tipo de experiência é considerada como as marcas da nova aliança. Ou seja, as marcas de Cristo. Quer ver um texto só para você ver isso? Olha só. Hebreus 8, verso 8 ao verso 10. Olha só. Diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, ou seja, irmãos, sobre o seu interior, sobre o seu íntimo, as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, Abacuque estava recebendo as marcas da nova aliança, as marcas de Cristo, porque o seu íntimo, porque o seu coração, porque Deus ali agora escrevia, irmãos. Ele ouvia Deus falar, ele recebia da visão, e aquilo tocava onde? No seu íntimo. Irmãos, os princípios de Deus, a visão de Deus estavam sendo escritos aonde em Abacuque? Aonde? Aonde? No seu íntimo, no seu coração. Marcas de Cristo. Aonde que o Evangelho tem que penetrar em nós, irmãos? Aonde? Aonde? Eu coloco embaixo do travesseiro, assim, o Evangelho. Eu durmo com ele assim, ó, bem coladinho da minha cama, assim, ó. Aonde, irmãos? Aonde que Deus faz aliança conosco? Aonde é a sua aliança com Deus? Pensa bem, tá? Antes de falar. Tá bom? Bom, segundo, eu disse a vocês que Abacuque está passando aqui pelo trabalhar da cruz.
Quando que isso acontece, irmãos? Abacuque aqui, nesta visão, vê a sua estrutura, vê os seus ossos, seus joelhos sendo abalados, não é mesmo? Não é verdade? Ou seja, ele vê, irmãos, a si mesmo se tornando o quê? Frágil. Sua estrutura está abalada. Como Jacó, lembra disso? Quando teve um encontro com Deus, o que acontece com Jacó? Quando ele briga lá com Deus, o que acontece com Jacó? Toca nele e ele sai o quê? Sua estrutura é abalada. Irmãos, sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque, diz o Evangelho, quando sou fraco, sou forte. Paulo aos Coríntios, sobre essa mesma experiência, irmãos, disse assim, 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Vocês conhecem esse texto? Famoso. Olha só. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Trabalhar da cruz. Jesus, irmão, certa vez ao apóstolo João, dizendo sobre a igreja de Filadélfia, que aos olhos do Senhor, andava em perseverança e viu o Senhor realizar muitas e muitas coisas, disse assim, Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia é a que tinha uma porta aberta e que ninguém podia fechar. Aí ele diz assim sobre a igreja, olha só, sei que tens pouca força. Pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, o que estava acontecendo com Abacuque nesse momento da sua vida? Abacuque, nesse momento, na renovação da mente, vê, irmãos, a sua estrutura sendo abalada, sendo enfraquecida. Vê, irmãos, o Senhor trabalhar na sua vida exatamente essa questão de ser fraco, de ter pouca força, para então ser verdadeiramente forte. A igreja de Filadélfia, depois você estuda isso no Apocalipse, é a igreja fraca, pouca força, mas é a igreja mais forte. É a igreja que os inimigos vêm aos pés, que Deus coloca os inimigos aos pés da igreja. Depois você lê lá. Pouca força. Pouca força. Irmãos, ou seja, Abacuque vê aqui o que chamamos de o trabalhar da cruz. Consegue entender isso? Consegue? Bom, eu disse a vocês que Abacuque está sendo moldado à forma do justo, certo? Por que eu digo isso? Observe novamente o que ele declara, o que ele assume no final daquela visão, irmãos. Volta lá para Abacuque 3,16. Abacuque 3,16 diz assim, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Como que Abacuque se coloca diante de tudo isso, irmãos? O seu íntimo se comovendo, sua boca tremendo, seus ossos, sendo abalados. Como que ele se coloca? Em silêncio, ele espera. Irmãos, Abacuque agora
com mente renovada é um homem que em silêncio espera o dia da angústia. Para pensar nisso. Sabe o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está assumindo, ele está tomando a forma do justo, como nós vimos, irmãos, no capítulo 2, no verso 1, lembra disso? Deus fala para Abacuque, se a visão esperar, espera, lembra disso? E Abacuque aqui faz o que, irmãos? Espera. Abacuque, irmãos, está assumindo a forma do justo. Está tomando para si a forma do justo. Está obedecendo, está aceitando, está esperando o que Deus disse a ele. Quando Deus fala lá para ele, revela a visão, Deus fala, se tardar, espera. Você lembra disso, né, Gabriel? Agora ele está falando o que para Deus? Que ele vai esperar. Irmãos, sabe o que em outras palavras Abacuque está fazendo? Tomando a cruz. Abacuque toma a sua cruz. E se molda ao viver do justo. Bom, então, irmãos, olha só. Em resumo, o que é a renovação da mente nesse aspecto? Renovação da mente aqui, irmãos, é perceber em si mesmo a realização do transformar de Deus. Abacuque enxerga sua vida sendo transformada e ele se moldando à vida do justo. Abacuque é marcado por Cristo, Abacuque é trabalhado pela cruz e Abacuque se molda ao viver do justo. Um homem com mente renovada tem em si, e sabe disso, as marcas de Cristo, o trabalhar da cruz e a forma do justo. Renovação da mente, irmãos, vou repetir, faz com que o homem perceba e saiba que há nele as marcas de Cristo, o trabalhar da cruz e a forma do justo. Bom, terceiro e último aspectos dessa série de estudos. Abacuque 3, verso 17 a 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Irmãos, eis aqui provavelmente uma das declarações, uma das orações, né, um dos louvores, porque ele está fazendo isso em oração sob forma de canto, né, mais lindos e mais profundos de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Uma das declarações mais profundas e mais maravilhosas de toda a Bíblia. Um verdadeiro deslumbre, irmãos, do que é um homem transformado por Deus. Um verdadeiro deslumbre do que é um homem com a mente, literalmente, feita nova na presença de Deus. Olha que lindo, que maravilhoso. Um homem que um dia estava ali se queixando e questionando a Deus, é o mesmo homem que agora, em oração, em forma de canto, diz ao Senhor assim. Ele diz isso ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Preste atenção, irmãos. Preste atenção o que esse homem está dizendo a Deus. Abacuque diz, ainda que não floresça,
ainda que não haja fruto, ainda que o produto minta. Você sabe o que significa isso? O produto falhe, não vingue, não dê certo. Ainda que não haja mantimento, ele diz isso. Ainda que as ovelhas, os meus bens sejam arrebatados. Para pensar no que ele está falando. Ainda que não haja gado, que não haja, irmãos, que não tenha, ainda que não tenha. Verso 18 e 19. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Digam para mim, irmãos, isso é ou não é o retrato exato de uma mente renovada? Abacuque, nesse momento da vida, ainda diante da disciplina e do juízo do Senhor, ora e louva, dizendo: ainda que não floresça, não haja fruto, não haja mantimento, ainda que não haja gado, que minhas ovelhas sejam arrebatadas, que eu perca os meus bens, ainda assim, ele diz ao Senhor: eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, o Senhor é a minha fortaleza, o Deus da minha salvação, o Deus que me faz, ainda que aconteça tudo isso, olha só, irmãos, os meus pés rápidos, ágeis, como os da corça. Ainda que aconteça tudo isso, todavia, Ele me faz andar altaneiramente. Você sabe o que significa isso? Me faz andar em lugares mais altos. Irmãos, o que declarações como essa significam? Que bom, né? Pelo menos isso. Irmãos, eis aqui um homem que agora, com a sua mente renovada, verdadeiramente vê a sua alegria no Senhor. Ainda que ele perca tudo, ainda que não aconteça nada, né? Ainda que não haja fruto, que não haja mantimento, que não haja gado, que não haja ovelha, eu me alegro no Senhor. O Senhor é a sua alegria. Irmãos, eis um homem que vê Deus como fortaleza. Ainda que eu perca tudo, ainda que aconteça tudo isso, irmãos, ainda que não haja nada, não tenha nada, Deus é a minha fortaleza. Eu gosto dele usar essa expressão nesse contexto, né? É porque tudo que tem aqui deixa a gente alegre, né? Teoricamente, né? Irmãos, Deus é a minha fortaleza, o meu lugar seguro, seja qual for a circunstância. É isso que esse homem está falando para ele, para Deus. Não haja mantimento, não haja fruto, não haja nada. Deus é a minha fortaleza, o meu lugar seguro. Esse homem vê Deus, irmãos, como a sua particular salvação. Ainda que não aconteça nada disso, ainda que eu não tenha nada, Deus é o Deus da minha salvação. Nosso conceito de salvação muitas vezes é errado, bem errado. Bem errado. Porque no nosso conceito de salvação, muitas vezes a gente engloba só bênção, só maravilha. E se tiver tudo bem, eu estou lá salvo. E se tiver tudo errado? E se tiver tudo errado? Quem disse que vai dar tudo certo? E se der tudo errado?
para nós. A nossa visão está certa. É, claro. Irmãos, Abacuque, diante desse contexto, via Deus fazendo nele coisas tremendas. Não importa o que acontecesse, ainda que acontecesse tudo isso, ainda que não houvesse, que não vingasse, que não tivesse, Deus fazia com ele, com que ele andasse mais rápido e mais alto do que jamais tinha andado. Os seus pés agora eram como da corça e ele andava em lugares mais altos. Irmãos, com Deus e com a mente renovada, Abacuque é como uma corça e uma águia. Que anda mais rápido e enxerga mais longe. Bem mais longe. Bem mais alto. Anda mais rápido, anda mais alto, seja qual for a circunstância. Ainda que, irmãos, irmãos, sabe o que eu penso sobre isso aqui? Eu penso que isso aqui é o sentimento de um verdadeiro adorador. O que é um verdadeiro adorador? Aquele que é capaz de se alegrar no Senhor, de louvar ao Senhor, como Ele está fazendo, sob forma de canto, mesmo que não haja, que não aconteça, que não tenha nada, nem mantimento, que é o que ele fala aqui. Que se coloca em silêncio, espera o trabalhar de Deus, aceita, assume, toma o trabalhar de Deus, deseja o trabalhar de Deus. Irmãos, Deus na renovação da mente cria um adorador. Uma pessoa que é capaz de se alegrar no Senhor e ver a sua salvação no Senhor, seja qual for a circunstância. Bom, irmãos, chegamos ao fim dessa série de estudos. Mas antes de orarmos e finalizarmos, permita-me rapidamente, irmãos, mostrar para vocês como é maravilhosa a obra que o Senhor opera na renovação da mente. Olha um resumo do que nós vimos, do primeiro ao último estudo. Olha só, sobre renovação da mente. Renovação da mente, irmãos, segundo a palavra em Abacuque primeiro, um anseio, uma inquietação profunda por avivamento da obra de Deus. Segundo, uma esperança na misericórdia de Deus, mesmo diante da disciplina. Terceiro, uma mente tomada, repleta de visão de Deus. Quarto, uma capacidade de ver o Senhor, o Santo, cheio de sabedoria, de poder e glória, vindo em amor para reinar. Quinto, uma capacidade de ver o trabalhar de Deus, os caminhos de Deus, sempre como caminhos eternos. 6, uma inclinação ao Espírito, e não mais à carne e à inimizade com Deus. Na renovação da mente, nos inclinamos a Deus e ao Espírito. 7, aprender o caminho pelas pisadas da fé, como peregrinos desarraigados dessa terra. 8, uma capacidade de ver a marcha poderosa, soberana, vitoriosa do Senhor para a salvação do seu povo. 9, uma capacidade de ver a si mesmo, toda a sua estrutura, toda a sua vida sendo marcada, trabalhada por Cristo e sua cruz. 10, é ter em si mesmo um sentimento de um verdadeiro adorador, capaz de dizer ao Senhor, ainda que não aconteça, ainda que não haja, me alegro no Senhor. Irmãos, isso é renovação da mente. Isso é a obra maravilhosa do Senhor, que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor complete, pela sua graça e misericórdia,
o seu trabalhar em nós. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos apresentar as nossas vidas diante da Tua Palavra, diante do Senhor, mais uma vez, suplicando pela Tua graça sobre as nossas vidas, Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Reconhecemos a inspiração da Tua Palavra, reconhecemos a veracidade da Tua Palavra, reconhecemos, ó Pai, os propósitos da Tua Palavra, trabalhar em nós, mudar as nossas vidas, fazer-nos novos na Tua presença. Sabemos que é o Senhor que opera, Senhor, essa obra maravilhosa. Sabemos que é o Senhor que é capaz de renovar o nosso viver, a nossa mente. Mas reconhecemos que precisamos do Teu trabalhar. Reconhecemos que necessitamos do Seu agir sobre nós. Reconhecemos que carecemos da Tua presença. Ó Senhor, dizemos como Abacuque, aviva a Tua obra no meio dos anos, aviva, Senhor, a Tua obra no decorrer dos anos e a mantenha viva, Senhor. Pedimos isso, Pai, para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Coloca a minha vida diante de Ti, Senhor, e apresenta a vida dos meus irmãos aqui, cada irmão aqui. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece o agir, o pensamento, o viver de cada irmão aqui. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, pela graça, pela misericórdia, Pai, em Cristo, do sangue de Cristo, Senhor, cada irmão aqui possa viver, experimentar e enxergar a obra maravilhosa do Senhor na vida deles. Falamos, ó Pai, pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Senhor, pedimos que a palavra encontre um lugar nas nossas vidas. Senhor, ache guarita, seja mantida, guardada, Senhor, no nosso viver. Pedimos agora que a comunhão, Pai, também seja enriquecida pela Tua presença, seja abençoada pela Tua presença. Peço a bênção do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.